E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas Sandron e sejam bem-vindos a mais um vídeo, segundo vídeo agora da série de Python, dando as videoaulas de Python. E hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre os operadores matemáticos e os tipos numéricos, tá? Eu quero mencionar também que o livro básico que eu estou seguindo aqui para esse tutorial é este aqui. Não quer focar, vamos ver se consigo fazer focar. Eu não estou na imagem, por favor, foque ali. Acho que não vai dar certo. Aqui aparece, ó. Tá, é o Think Python. Então, esse é um livro gratuito. Ele está disponível de forma gratuita na internet para tu baixar. Eu vou deixar o link dele na descrição. E agora, então, a gente vai falar sobre o capítulo 1 dele, que é os tipos numéricos, tá? Obviamente vai estar levemente diferente, vou adaptar aqui para vocês, até porque o livro é em inglês tem algumas coisas que não vamos traduzir diretamente bem, tá? Para começar, eu vou fazer uma demonstração aqui direto no meu terminal com o interpretador do Python, tá? Então, isso aqui é uma ideia inicial para demonstrar. Então, se eu abrir o interpretador do Python aqui, a base principal de tudo que a gente vai fazer no Python são as operações matemáticas, tá? Então, se eu fizer 1 mais 1, ele vai me dar 2, tá? Se eu fizer 2 vezes 3, ele vai me dar 6. E eu tenho todos os operadores matemáticos aqui, tá? Se eu fizer isso direto aqui no VS Code, tá? 2 vezes 3, e eu mandar compilar, ele não vai fazer nada, tá? Por quê? Qual que é a diferença, tá? Aqui, ele dá uma saída direta de quando ele pega uma linha, tá? Então, eu dou Enter e ele diz, tá, esse aqui é o que isso aqui faz, tá? Esse é o resultado dessa expressão. Aqui, ele também tá pegando o resultado dessa expressão, só que ele tá atacando fora. Essa que é a diferença. Então, aqui, ele pega o resultado da expressão e me mostra. Aqui, ele pega o resultado da expressão e ele calcula, ok, 2 vezes 3 é 6. E, tipo, essa informação não é avisada. Eu não mandei o Python falar para mim a resposta, entendeu? E essa é uma diferença do interpretador para a interpretação de um arquivo em Python, tá? Então, aqui eu vou introduzir brevemente um conceito que a gente vai ver depois, tá? Que são as variáveis, tá? As variáveis, elas são... Eu não vou entrar em muito detalhe porque esse é o ponto da próxima aula, mas as variáveis são um espaço da memória do teu computador em que ele vai guardar essa informação, tá? Então, se eu pegar aqui o 2 vezes 3 e eu disser output, tá? Output é a saída, tá? A saída é o resultado, igual a 2 vezes 3. Esse igual aqui não é exatamente igual o igual da matemática, tá? Ele não é exatamente equivalente ao igual da matemática. Por quê? O igual da matemática está dizendo output é igual a 2 vezes 3. Esses dois são a mesma coisa, tá? Aqui não é exatamente isso, tá? Porque eu posso fazer, por exemplo, output igual a output mais 2 vezes 3, tá? Aqui não vai dar certo, mas eu posso fazer assim, por exemplo. Output igual a 2 e output igual a output mais 2 vezes 3. Isso aqui não faz sentido matematicamente. Por quê? Porque tu pode pensar que eu poderia pegar output e passar para o outro lado e daí fazer output menos output que dá 0 e daí 0 é igual a 2 vezes 3, tá? Então, na verdade, isso aqui não é um igual. Isso é um operador de atribuição. Eu estou dizendo, eu quero pegar o valor que está na direita e colocar na variável que está na esquerda, tá? A anotação, entre aspas, correta disso é uma setinha assim para a esquerda, tá? Em que tu diz, tá, pega da direita e põe para a esquerda. Só que, como é muito difícil escrever 2 caracteres, a gente usa um só com o igual, tá? Então, eu vou voltar aqui para o estado anterior e a gente tem output igual a 2 vezes 3. Se eu rodar aqui não vai acontecer nada ainda, tá? Mas agora eu posso fazer print output. E o print output, agora sim, ele mostra aqui 6, entendeu? E o que é o print? O print, ele é imprimir, tá? Print é imprimir em inglês. E basicamente ele imprime no terminal que tu mandar ele imprimir. Tudo que ele imprime aqui é uma string, eu já vou mostrar o que é isso. Mas tu pode passar qualquer coisa aqui para ele que ele vai ler e imprimir. Inclusive, se eu quisesse, eu podia vir aqui e fazer 2 vezes 3. Então agora eu posso deletar essa linha aqui. E eu posso rodar aqui de novo.
e ele vai imprimir 6 ainda, tá? Porque ele está imprimindo 2 vezes 3. Mas vamos colocar aqui vou deixar aqui o output e daí eu vou só mudar o valor que está aqui. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui, tá? Então eu posso colocar, os operadores que eu posso usar são mais, então eu posso fazer, por exemplo, 1 mais 2. E daí se eu rodar, tem um atalho para rodar, F5. Muita mão, tá, vamos clicar. Agora 1 mais 2 é 3, eu posso fazer menos, tá? Então eu posso botar menos aqui, 1 menos 2 é menos 1. Eu posso fazer vezes, então vamos fazer 3 vezes 2 aqui. 3 vezes 2 é 6. 6. Eu posso fazer divisão, então a gente pode fazer 3 dividido por 2, que é 1,5. Eu posso fazer módulo, tá? O que é um módulo? O módulo, ele é o resto da divisão. Então, quando tu faz uma divisão, por exemplo, 3 dividido por 2, se a gente fizer a divisão inteira, vai dar 1 mais um resto de 1, certo? Então, se tu fizer essa divisão normal que tu costuma fazer, tu vai colocar, vai estar 3 dividido por 2, o quociente aqui daria 1 e o resto daria 1 também, tá? Então, o resultado aqui é esse resto, que nesse caso é 1, tá? Então, se eu rodar, vai dar 1. Esse que é o módulo, tá? Do mesmo jeito, se eu fizer 5 dividido por 2, ele consegue botar 2, faz 4, sobra 1. Se eu botasse 4 módulo 2, é 2 mais 2 e não tem resto. Então, o resto seria 0. Então, se eu botar 4 aqui, ele vai dar 0. Tá? Perfeito. Aí, o que acontece agora? Além disso, a gente tem a exponenciação, tá? A exponenciação é vezes. Aí tu pode perguntar, mas por que é vezes, né? Então, 4 elevado na segunda potência, 4 ao quadrado, é 16, tá? E aqui ele dá 16. Mas por que não é esse caractere aqui? Esse é o caractere normal que a gente usa para representar a exponenciação, tá? Então, isso aqui normalmente é o que a gente usa na matemática para representar 4 ao quadrado. Mas se vocês verem, se eu fizer isso aqui, o resultado deu 6. Por quê? Porque isso é outra operação matemática, que é uma operação da computação chamada bitwise XOR, tá? Então, o que acontece? Os números no teu computador, eles são representados em bits. Vocês já devem ter ouvido falar que o computador só entende zeros e uns, tá? Um bit é uma unidade de 0 ou 1. Os números aqui, vamos representar um byte, que são 8 bits. Aqui a gente pode fazer, por exemplo, o 4, tá? Então, o 4 seria isso aqui. E daí a gente está fazendo o XOR do 4 com o 2, que é isso aqui. Ops. Tá? Então, esse número de cima aqui é o 4, esse número de cima é o 2. E o XOR, que a gente está utilizando aqui, o bitwise XOR, ele é bitwise porque ele vai fazer de bit a bit. Tá? Então, ele vai pegar o primeiro bit desse, o primeiro bit desse, depois o segundo bit desse, depois o segundo bit desse. E ele vai fazer uma operação bitwise e vai fazer o XOR. O XOR é o OR exclusivo. O OR está dizendo se esse for 1 ou esse for 1, esse aqui vai ser, o de baixo vai ser 1. O OR exclusivo está dizendo se esse for 1 ou esse for 1, mas não os dois, esse de baixo vai ser 1. E aqui o que ele está vendo é esse é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0. Esse aqui, o de cima é 1 e o 0 e o de baixo não é. Então aqui eu vou botar 1. Esse aqui, o de baixo é 1 e o de cima não é. Então eu vou botar 1. E esse aqui, os dois são 0, então vai ser 0. E dá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, tá? E isso aqui é 6, tá? E tu pode ver isso porque eu tô pegando o 4 mais o 2 e tá dando o 6, tá? Nesse caso aqui é o equivalente de uma soma, mas se eu fizesse, por exemplo, 2 e 3 aqui, o 2 e o 3 seria 0, 1, 0, e o 3 é isso aqui. Aí agora não vai ser uma soma, porque ele vai pegar esse último aqui, ele vai botar 1. Ele vai pegar esse aqui, vai deixar 0. E esse aqui, como os dois são 1, ele também vai deixar 0. Então o resultado disso aqui vai ser 1, tá? Então se eu rodar aqui... Ah, tá. Ele tá tentando interpretar isso aqui. Esse é um bom momento para eu falar outra coisa, tá? Então, isso aqui tá dando errado porque ele tá isso aqui não é um código Python, tá?
Então um jeito que tu pode fazer para criar anotações dentro do teu código é colocar hashtag antes. Isso aqui ele interpreta como um comentário, tá? E daí ele vai basicamente ignorar essas 3 linhas aqui. Então agora eu posso rodar e ele vai dar 1, tá? Que é o resultado que a gente esperava com 2 e 3. E daí tudo que está depois do hashtag ele ignora. Ele finge que não está ali. Mas então é por isso que a potência, então, ela é o 2 vezes a multiplicação e não o chapéu, né? E agora tem uma outra coisa que eu quero mostrar, que é... Eu também posso pegar aqui e pegar o tipo de cada valor, tá? Então, se eu pegar o 2, por exemplo, e eu mandar ele me dizer qual tipo, ele vai pegar o tipo do 2, colocar no output e imprimir aqui. Então, o tipo do 2 é int. O que é int? Int é integer, ele é inteiro, tá? E o número inteiro, vocês devem saber, da matemática, são os números que não tem vírgula, né? São números que são racionais, mas eles não têm parte decimal, né? Então, por exemplo, o menos 2 também entra como um número inteiro, tá? Menos 2 também é um número inteiro, tá? Então, class int. Agora, se eu pegar, por exemplo, e eu fizer isso aqui, eu colocar aspas únicas ao redor do 2, e daí eu rodar, ele vai dar class string. Por quê? String é a classe que a gente usa para falar de texto. Então, sempre que tu tiver texto, tu vai circular o que tu quer com aspas únicas ou aspas duplas, tá? No Python não faz diferença. Aqui, então, eu coloquei em aspas únicas o 2 e com isso ele virou uma string. Ou seja, esse 2 aqui não mais é um número, tá? Esse 2 aqui agora é texto. E a gente pode ver isso se a gente fizer, por exemplo, 2 mais 2, tá? E agora mandar rodar, ele deu erro, tá? Então ele está dizendo, eu só posso concatenar string é tu pegar um texto e juntar com o outro. Então, se por exemplo eu tivesse aqui o 2 assim também, ele viraria 22. 22. Por quê? Porque eu não estou somando 2 mais 2 para dar 4. Eu estou pegando o texto 2 e juntando com o texto 2 logo do lado, tá? E é isso que está acontecendo aqui. Então, essa é a operação que eu estou fazendo aqui. Esse é o 2 mais 2 que eu estou fazendo aqui. Então, e se a gente faz esse aqui, então, que não demonstrei antes, ele dá erro, porque ele está dizendo, não, eu só posso juntar uma string com outra string, não com um inteiro, tá? Então, esse é o tipo string, tá? Agora, digamos que, bom, a gente viu que isso aqui é um inteiro, tá? Ele não é string, mas ele é um inteiro. Que nem eu falei, o inteiro ele não tem casa decimal, tá? Então, o que acontece se a gente pegar aqui e tentar colocar uma casa decimal? Se você botar uma casa decimal 2,0 e rodar, ele deu type takes 1 or 3 arguments. O que acontece? O type aqui, ele é uma função, tá? E as funções, elas recebem argumentos. Nesse caso, o argumento aqui era só o argumento aqui é o que tu quer que pegue a classe. E esses argumentos são separados por vírgula. E daí pode pensar, então se eles são separados por vírgula, ele está tentando pegar o tipo de 2 depois do tipo de 0. Isso não funciona, tá? Ele recebe um argumento só. Tá, então é impossível representar um número com vírgula? Não. É porque o Python, ele utiliza ponto ao invés de vírgula. Então, no Brasil, a gente usa vírgula para indicar as casas decimais. Mas no exterior, eles usam ponto. Então, se eu botar type 2.0 aqui, e eu tentar rodar de novo, ele vai me dar class float. E agora sim, então ele é um outro tipo, que não é o inteiro, e não dá erro. Então, mas por que float? Float é de floating point, tá? De ponto flutuante. Por quê? O computador, que nem eu falei antes, ele é representado por bits, tá? Então é 0 e 1. E o que acontece? O computador ele não entende a ideia de um número com vírgula, tá? Ele não entende um número com casa decimal. Para o computador isso não existe. Então o que a gente tem que fazer é definir um número e dizer onde que nesse número está a vírgula. E essa vírgula ela é flutuante porque ela pode flutuar ao longo do ponto.
tá? Ao longo do número. E isso é em oposição ao ponto fixo, tá? Então tem um ponto fixo, quer dizer, por exemplo, eu tenho o número, os bits, e exatamente no meio eu tenho a vírgula. E daí dá para utilizar isso para dizer, tá, então tudo à direita é decimal, é casa decimal, e tudo para a esquerda é o número, a parte inteira do número. Só que isso perde muita memória, tá? Porque digamos que tu só use a primeira casa decimal, e daí tu cortou o número no meio. Tá, então agora tu tem todas as outras casas decimais que tu tá deixando de fora porque tu não vai usar, né? Tu só vai usar a primeira casa decimal. E daí tu tá perdendo metade quase da tua memória porque tu resolveu colocar a vírgula no meio. Então não vale a pena, né? Então eles criaram um ponto flutuante. E o ponto flutuante, ele consegue flutuar a posição da vírgula para poder utilizar mais da parte inteira ou menos da parte inteira, dependendo da necessidade que tu tem daquele número, tá? E é por isso que eles se chamam float, tá? Mas agora tem uma outra coisa curiosa que eu posso apresentar, que é, se eu vier aqui de volta no terminal e aqui eu botar 2,0, ele vai retornar 2,0 fechado. O que isso quer dizer? Isso é uma tupla, tá? Tanto que, se eu fizer aqui type de 2,0, ele vai me dar class tuple, tá? A tupla, ela é quase como uma lista, tá? Uma sequência bem definida de números com ordem que tu não pode mudar. Ela pode ter repetição, ela tem ordem, e ela é final, ou seja, ela não pode mudar, tu não consegue trocar as coisas de lugar. Então, se eu tentar mudar a posição dos valores de uma tupla, na verdade eu estou criando outra tupla, tá? Então, não é a mesma tupla. Essa tupla ali é a tupla 2,0 e ela é única, não existe outra... tipo, se eu tentar trocar para botar o 0 antes, vai deixar de ser a mesma tupla, vai virar uma tupla diferente, tá? Então, mudou a tupla que ela é. Mais pra frente a gente vai ver melhor essa ideia. Mas então tu pode ver que o 2,0 ele nunca vai considerar como o 2 e o 0 fazendo parte da mesma coisa. Quer dizer, eles fazem parte da mesma tupla, mas eles não são um número só, tá? Basicamente. Então essa é a questão com o 2,0. E daí tem algumas outras questões que eu posso entrar aqui. Por exemplo, eu não sei se o Python corrige isso, na verdade, mas vamos testar. Talvez com 0. Ok, tá, então eu fiz 0.1 mais 0.2 e o resultado foi 0.3000000000004. Talvez, tu deve saber que essa não é a resposta para 0.1 mais 0.2, a resposta para 0.1 mais 0.2 é 0.3. Então por que o Python me disse que 0.1 mais 0.2 é 0.3000004? Tá errado, né? Sim, tá errado. Só que qual que é a questão? O computador, ele não entende ponto flutuante, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é número com vírgula, tá? E as operações que ele faz é baseado completamente em arredondamento, tá? Porque o que acontece? A gente representa os números com 0 até 9. O computador, ele representa com 0 e 1. Então, tem uma perda de informação quando tu tira 8 dígitos do teu escopo, né? No caso, são 10, a gente usa 2. Quando tu remove 8 dígitos da tua capacidade de representação. Então, tu perde informação, sim. E aqui é um desses exemplos. Então, para o computador, 0.3, o 0.1 e o 0.2, eles são números que seguem infinitamente. Do mesmo jeito que para nós, por exemplo, 1/3 é 0.3 que segue infinitamente. Para o computador, o 0.1 não é só uma casa decimal. Ele segue infinitamente também. Para ele é 0.1, 001, 001, 001, 001. Eu acho, tá? Posso estar errado, eu chutei esse número. Mas, digamos, né? Ele segue infinitamente uma sequência de zeros e uns. E daí, eventualmente, para fazer a conta, ele vai ter que cortar esse número. E acaba que, por causa disso, quando ele vai fazer a soma, tem um pouquinho aqui que acaba sobrando
que dá esse errozinho extremamente pequeno lá no final, que é onde ele cortou a casa decimal, tá? E daí, por causa disso, as operações com pontos flutuantes, elas são bem imprecisas, tá? Então, se a gente fizer aqui, ao invés de 0.1 mais 0.2, a gente fizer 1 mais 2, ele vai dar 3 exatamente. Mas 0.1 mais 0.2, aí ele já tem uma dificuldade, porque ele interpreta de outra forma o 0.1 e 0.2, e daí por causa disso o resultado dá com essa margenzinha de erro extremamente pequena, tá? E eu acho que por esse vídeo era só isso que eu queria falar. Mais pra frente a gente vai ver algumas outras coisas melhor, então a gente vai ver um pouquinho melhor o que quer dizer, o que são as tuplas, a gente vai ver listas, a gente vai entender melhor como funcionam as variáveis, mas por hoje então a aula 2 seria mais ou menos isso. A gente viu alguns tipos de números, alguns tipos de valores na verdade, porque string não é um número, e uns operadores também. Na verdade tem mais alguma coisa que eu posso falar. Então eu mostrei pra vocês que você pode fazer soma de strings, né? Então tu pode fazer ABC mais DEF, tá? E daí vai dar ABCDEF, tá? Que nem eu mostrei pra vocês. E do mesmo jeito que tu pode somar, tu também pode multiplicar. E daí agora eu quero que tu pense. Se quando eu somo uma string com uma string, ele junta as duas, o que acontece quando eu multiplico? Bom, multiplicação é fazer a soma n vezes, né? Multiplicar por n é somar o outro valor n vezes. Então, do mesmo jeito, se eu faço, por exemplo, 2 vezes ABC, o resultado vai ser ABC, ABC, né? 2 vezes o ABC. Então, esse que é o efeito de tu fazer a multiplicação de uma string, tá? E do mesmo jeito, claro, se eu botasse 10 vezes aqui, ele ia fazer ABC, 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 10 vezes, tá? Então, esse é o efeito de tu multiplicar uma string. E eu acredito que tu não tenha como elevar uma string ao quadrado, por exemplo. Mas eu nunca testei, vamos descobrir. Ele não deixa, tá? Mas então tu pode fazer a multiplicação de uma string por um valor, e isso significa que ele só vai concatenar a string o n vezes que tu colocou ali. Então agora sim é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam e deixem um like e acompanhem as outras videoaulas para continuar aprendendo sobre Python.